As IAs, famosas inteligências artificiais, estão aí desde algum tempo, né? Mas recentemente, digamos assim, nesses últimos anos, as IAs vêm ganhando muita força, de um modo geral, no público geral. E hoje eu queria falar com vocês sobre elas. Bom dia! Espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Jaine, pode me chamar de Jai. Aqui no canal a gente tem muito vídeo sobre muitos assuntos, muitas coisas, muitas reflexões, alguns vlogs, alguns raros DIYs, mas tem muita coisa, então fica à vontade, vai ter muita coisa para você assistir. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre a IA, sobre as inteligências artificiais, né? Que nada mais é do que a evolução do que a gente já utiliza no nosso dia a dia, né? Antigamente, e agora eu vou entregar a minha idade, não, gente, zoeira, todo mundo já sabe a minha idade. Mas enfim, agora entregando a minha idade, antigamente, quando a gente precisava estudar, precisava entender sobre um assunto, precisava fazer uma pesquisa, trabalho de escola, qualquer coisa assim, a gente tinha que recorrer ao que a gente tinha, que era os livros que a gente tinha, a biblioteca da escola, que normalmente não era uma das melhores, acesso a alguma outra biblioteca, né, que talvez tivesse ali perto da gente, parentes, amigos, enfim. Eram os livros, as revistas, né, que a gente recorria para obter informação, para saber de alguma coisa. As coisas foram evoluindo um pouquinho, tem internet, quem pôde adquirir um computador, internet de escada, meu Deus. Só quem teve internet de escada sabe o sofrimento que é. Mas enfim, veio internet de escada, veio as lan houses, né? E foi evoluindo, veio o celular, e começou a ter mais funções dentro do celular, além do fato de você mandar mensagem e ligar. Enfim, hoje em dia a gente tem internet que facilitou muito, então tudo que a gente precisa, tudo que a gente tem curiosidade de saber, tudo que a gente, uma informação a mais que a gente precisa saber, a bula de um remédio que, enfim, a gente joga a caixinha fora e depois não sabe para que serve o remédio. A gente vai lá e pesquisa, a gente vai no tio Google e pesquisa para saber o que é, né? Para saber as informações ali que a gente precisa. E a inteligência artificial não é diferente, né? A gente utiliza para isso, né? Para facilitar o nosso dia a dia. As assistentes, né? As assistentes digitais já estão aí há muitos anos, né? Sim, gente, estão aí há muitos anos. A Siri, quem aí já teve iPhone ou tem iPhone, nunca passou raiva com a Siri, que do nada começava a falar, ou então alguma criança pegava o seu iPhone e ficava se divertindo fazendo pergunta para a Siri. Gente, quando eu tinha meu iPhone, meus sobrinhos faziam muito isso. E aí veio a Alexia, e aí tem o assistente do Google, enfim. Tudo isso faz parte é uma parcela, né, uma fatia da inteligência artificial, né? Então, a gente já tem essas ferramentas há alguns bons anos, né? Mas, recentemente, nesses últimos anos, essa questão de inteligência artificial criou muito mais força. Hoje em dia, eu acredito que uma das IAs mais usadas, né, pela população é o ChatGPT. Quem nunca utilizou o ChatGPT para alguma coisa, gente? Assim, muita gente utiliza, tá? E aqui eu citei o ChatGPT, mas eu vou citar mais alguns, como, por exemplo, o Meta IA, que tem no seu WhatsApp, né? O Gemini, que é a IA do Google. O Copilot, que é a IA da Microsoft. O Aria, por exemplo, que é a IA do navegador Opera.
Então, assim, citei algumas, mas são tantas outras, são tantas opções de IA que a gente tem hoje em dia. A gente tem IA dentro do Canva, a gente tem IA em vários lugares diferentes, a gente tem IA em muitos lugares, gente, em muitas plataformas. E tem muita plataforma criando IA hoje em dia, sabe? E isso para facilitar o nosso dia a dia. E assim, não tem problema nenhum. O problema não vai ser a IA. Nunca foi, sabe? Não, não é. Porque o problema tá nas pessoas. É duro falar e é triste falar também. Mas o problema tá nas pessoas, não nas ferramentas, né? Não na IA. Então, assim, como quando tinha livros, ou antes de existir livros, ou qualquer coisa do tipo, toda e qualquer ferramenta, ela tá ali, mas vai depender de como você vai usá-la. Da mesma forma que a gente utiliza a IA para nos ajudar, para fazer algo interessante, para, enfim, né, de alguma forma ali melhorar o nosso dia a dia, vai ter gente mal intencionada que vai utilizar essa mesma ferramenta, essa mesma IA para fazer algo de errado, né? E a gente sabe disso, quantos golpes por aí, né? Quantas pessoas utilizando inteligência artificial, né? Com o rosto de alguém, com a voz de alguém, aí para roubar o dinheiro do outro. Quantos e quantos, né? E sim, gente, vai chegar uma hora que a gente não vai saber o que é um vídeo, uma foto de uma inteligência artificial e uma foto ou um vídeo de uma pessoa real, tá? Se preparem, vai ter. Mas ainda assim, esse não vai ser o problema. O problema sempre vai ser as pessoas e como ela utiliza essa ferramenta. Então, gente, IA não é um problema, tá? O problema é como você vai usar. E um outro detalhe, apesar de ser uma inteligência artificial, apesar de ser um local para buscar informações, para, enfim, para fazer o que você quiser fazer, conversar, né? Tem gente que utiliza para conversar. Enfim, nunca confie 100% numa inteligência artificial, gente. Nunca confie. Porque é muito simples, tá? Isso é muito simples. Eu tô falando isso sério porque tem gente que realmente acredita 100% nas informações que uma IA passa. Então, não confie. Primeiro, por quê? A gente não pode confiar 100% nem em um ser humano, quem dirá uma inteligência artificial que foi criada por um ser humano. Então é meio óbvio, tá? Mas ainda assim existem pessoas que confiam cegamente em IA. Não confiem, gente. Você foi obter uma informação por uma inteligência artificial, um chat GPT da vida, um copiloto da vida, enfim, independente da IA que você está ali utilizando, verifique as informações primeiro, tá? Se você tem um livro ali perto, ou entra no Google mesmo, dá um Google, confere as informações primeiro, tá? Então, assim, não tem problema nenhum você utilizar uma IA para te ajudar nos estudos, por exemplo, né? Porque às vezes a forma como um professor explica, e eu não tô aqui, gente, professor é um ser humano que sofre, tá? Olha, ser professor não é fácil, de verdade, não é fácil. É uma profissão que deveria ter muito mais valor, infelizmente não tem. Porém, contudo, entretanto, todavia, assim como qualquer outra pessoa em qualquer outra profissão, existem algumas exceções de alguns professores que
têm muito conhecimento, mas são péssimos em ensinar, né? Infelizmente acontece. E aí, quando você passa por alguma situação, por algum professor, né? Infelizmente passa por algum professor desse, em que você não consegue entender muito bem, né, a matéria, você pode sim utilizar a IA para tentar entender melhor aquela matéria. Mas procure outras informações, gente, outras fontes, né? Pesquise em outras fontes, outros artigos científicos, enfim, outros lugares, tá? Não confie em 100%. IA não é 100% confiável, mas é uma ferramenta muito boa, tá? E quando se trata de criadores de conteúdo, por exemplo, né? Eu sei que tem muito criador de conteúdo que utiliza a IA para criar roteiro, para criar título, para criar a capa, para criar o vídeo, para criar tudo e monetiza em cima disso. Não posso fazer nada, gente. É a vida da pessoa, né? Se ela consegue, parabéns pra ela. E se você gosta do conteúdo desses influenciadores, mesmo sendo em cima de IA, também tá tudo bem, tá? Não tô aqui para criticar, apenas para informar que sim, existem criadores de conteúdos que fazem conteúdos todos baseados em inteligência artificial. Enfim, a questão é, gente, podem utilizar as inteligências artificiais tranquilamente, tá? Ela tá aí, ela foi criada justamente para nos ajudar, para ajudar o nosso dia a dia. Enfim, gente, meu microfone simplesmente desligou e o vídeo saiu sem áudio. Mas, gente, inteligência artificial tá aí mesmo pra gente ser usado, para ser usado, entendeu? Ela foi criada para facilitar a nossa vida, então podem continuar utilizando tranquilamente, tá? A gente só não pode esquecer que a nossa inteligência natural sempre tem que ser maior que a inteligência artificial, tá? Então é isso, meu povo. Não esqueçam de curtir, deixar um comentário pra mim, porque é muito importante e eu amo responder vocês nos comentários, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!